Passamos agora ao segundo componente do sistema vascular, que é a microcirculação. A microcirculação é formada pelos menores vasos do corpo, as arteríolas, capilares e vênulas. Essa é a região de troca com os tecidos, através da extensa rede capilar, com sua grande área de seção transversa e vasos de paredes muito finas. Nessa região também, o fluxo é lento devido ao grande número de vias em paralelo, características então que facilitam a rápida troca com os tecidos. O fluxo através dos capilares depende principalmente do estado contrátil das arteríolas. As arteríolas dão origem diretamente aos capilares e controlam o fluxo para essa região através de dilatação ou constricção, regulando assim a distribuição de fluxo para os diferentes tecidos. Por muito tempo, o endotélio capilar foi considerado simplesmente uma camada única e inerte de células, apenas uma barreira entre as trocas com o tecido. No entanto, hoje sabemos que o endotélio tem um importante papel vasoativo. Ele é capaz de produzir tanto substâncias vasodilatadoras como vasoconstritoras, que atuam no músculo liso vascular, afetando o controle do fluxo local. Dentre as substâncias vasodilatadoras, a mais importante é o óxido nítrico, que pode ser liberada em resposta a vários estímulos, como acetilcolina, ATP, bradicinina e também pelo próprio estresse mecânico do fluxo. A prostacyclina, além da ação vasodilatadora, tem como principal função inibir a aderência e agregação plaquetária, prevenindo a formação de coágulos. Já a principal substância vasoconstritora liberada pelo endotélio é a endotelina, que também pode ser induzida pelo tipo de fluxo. Essas substâncias, então, elas afetam não só o controle do fluxo local, mas participam também do controle da coagulação sanguínea, crescimento e proliferação vascular. O papel vasoativo do endotélio e, consequentemente, a disfunção endotelial são reconhecidos hoje como importante controlador do tônus vascular, podendo estar envolvido em patologias como aterosclerose, hipertensão e insuficiência cardíaca. O músculo liso vascular também responde a estímulos diretos, como produtos do metabolismo tecidual, inervação simpática e estimulação pelo sistema renina-angiotensina. O aumento de CO2, H+, e adenosina provoca vasodilatação, aumentando o fluxo local em caso de maior consumo do tecido. Já a estimulação simpática pode levar tanto à vasoconstrição pelo estímulo de receptores alfa-1 adrenérgicos, quanto à vasodilatação por estímulo de receptores beta-2. O sistema renina-angiotensina, por sua vez, é responsável pela produção de angiotensina 2, um potente vasoconstritor que atua no músculo liso, estimulando o receptor AT1. O controle do fluxo sanguíneo para os capilares, então, é modulado tanto por fatores locais como neuromorais. Ao nível local, ele será afetado de forma aguda por produtos de metabolismo tecidual, disponibilidade de oxigênio, substâncias vasoativas liberadas pelo endotélio e também por características do fluxo. A longo prazo, ele também pode ser modulado pela liberação de fatores angiogênicos que alteram a vascularização tecidual, bem como por desenvolvimento de circulação colateral. No controle neuromoral, temos principalmente a ação do sistema nervoso simpático e substâncias como a angiotensina 2. Nós voltaremos a esse tema na aula de controle da pressão arterial. Como já foi dito anteriormente, a microcirculação é a região de troca com os tecidos. E como acontece o movimento de solventes e solutos através do endotélio capilar? São 3 os processos de troca transcapilar: difusão, filtração e pinocitose. Desses, a difusão é o mais importante e a pinocitose o menos importante. Nós vamos nos deter nos 2 primeiros. A difusão é descrita pela lei de Fick, que mostra que a quantidade de substância transferida por unidade de tempo depende diretamente da permeabilidade capilar à substância, da área de superfície capilar e da diferença de concentração da substância dentro e fora do capilar. Nos capilares, as moléculas lipossolúveis, como oxigênio e CO2, têm passagem livre pela membrana, enquanto que a difusão de moléculas insolúveis em lipídios é restrita aos poros. O tamanho dessas moléculas insolúveis também afeta a sua difusão. Moléculas pequenas, como água e glicose, representadas aqui na figura por esses pontinhos azuis e amarelos,
se difundem muito rapidamente. Logo, as concentrações intra e extracapilar se igualam rapidamente, completando a difusão. Para aumentar a oferta dessas moléculas ao tecido, será necessário, então, aumentar o fluxo para a região, restabelecendo o gradiente de concentração. Por isso, dizemos que a difusão de moléculas pequenas é limitada por fluxo. A difusão dessas moléculas pequenas será limitada pela difusão apenas quando a distância entre o capilar e as células teciduais estiver aumentada, como no caso da presença de edema. Já para as moléculas maiores, aqui representadas em vermelho, a permeabilidade capilar será o fator limitante para o transporte. O segundo processo mais importante de troca transcapilar é a filtração, que corresponde ao movimento de fluido através da membrana. Esse movimento é determinado pelo equilíbrio de forças que atuam dentro e fora do capilar. A principal força de filtração capilar é a pressão hidrostática dentro do vaso, enquanto que a pressão do líquido intersticial fora do capilar se opõe à filtração. A diferença entre pressão hidrocapilar e pressão hidrostática intersticial representa a força motriz para a filtração. Lembrando que pressão hidrostática capilar é aquela exercida pelo volume dentro do vaso. Logo, depende da pressão arterial e da pressão venosa, bem como das resistências pré- e pós-capilares. Um aumento na pressão arterial ou na pressão venosa aumenta a pressão hidrostática capilar, enquanto que uma redução tem efeito oposto. Outra força que participa desse equilíbrio, restringindo a perda de líquido dos capilares, é a pressão oncótica, determinada pelas proteínas plasmáticas, principalmente pela albumina. A pressão oncótica do plasma tenderá a reter líquido dentro do vaso, se opondo à filtração, enquanto que a pressão oncótica do líquido intersticial favorece a saída de líquido para o interstício. Logo, a passagem de líquido através do capilar depende do balanço de forças hidrostáticas e oncóticas dentro do capilar e no espaço intersticial. Esse balanço pode ser determinado pela equação de Starling, que mostra que o movimento de líquido resulta da diferença entre as forças que favorecem a filtração, ou seja, pressão hidrostática capilar mais pressão oncótica intersticial, menos as forças que favorecem a absorção de líquido para dentro do capilar, que são pressão hidrostática intersticial e pressão oncótica capilar. Predominando o primeiro componente, teremos filtração ou saída de líquido do capilar. Predominando o segundo componente, teremos movimento de líquido para dentro do capilar, absorção. Novamente, a pressão hidrostática capilar é a principal força de filtração, enquanto que a pressão oncótica restringe a perda de líquido. Esse equilíbrio de forças é que determina a formação de edema encontrado em algumas patologias. Por exemplo, em caso de insuficiência ventricular esquerda ou estenose mitral, o aumento da pressão hidrostática capilar leva a edema pulmonar. Já na insuficiência cardíaca congestiva, o aumento da pressão venosa aumenta a filtração, levando a edema de membros inferiores. O extravasamento de líquido pode ser provocado ainda por alteração de permeabilidade capilar, como acontece em casos de lesão capilar por queimadura.